A disputa vai ser grande aí, hein? Vai ter irmãos me mandando mensagem. Irmãos, vai ter irmãos me mandando mensagem antes mesmo aí de o link chegar, né? Ô pastor, o senhor já vai gravar a aula? Obrigado, irmãos. Sempre aí. A gente sempre fala de muita coisa. Sim, irmãos. E sobra a mãozinha lá. Só vai ver a mãozinha aí em cima, né? Ótimo, obrigado, irmãos. Então, o senhor a mãozinha disse que não viu, né? Exatamente. Ô, irmã Rose, faz o teste hoje aí, tá bom? A questão da mãozinha, para ver se vai estar funcionando, tá? Vamos fazer a revisão. Aí, após a revisão, a senhora faz aquele teste lá que nós comentamos, para ver se está com algum probleminha aí na questão quando a senhora entra. Ó, a senhora levantou agora e apareceu aqui para mim. Falou, senhora. Foi. Isso, então tá aparecendo aqui, ó. Apareceu de novo. Tá bom? Então, agora tá certinho. Então, vamos lá. Então, Jesus, ele é o centro das Escrituras e por ele, né, tudo se move. Então, todas as profecias do Antigo Testamento vai falar, irmãos. E quando nós falamos aqui profecias, nós nos referimos àquelas profecias específicas, tá? Que os profetas foram usados por Deus para falar da vinda do Messias. Só que não só as profecias, né? Mas toda a Bíblia, como nós vimos na aula passada, trata da pessoa de Jesus. E de que forma que nós temos que ver isso? Através da tipologia e a simbologia. Vocês vão ter, irmãos, uma matéria, se eu não me engano, no médio ou no bacharel, claro, para aqueles que forem fazer. E eu inseri essa matéria aqui na FATEBER exatamente para nós destrincharmos essas questões. Então agora nós estamos mostrando para vocês aí genericamente, mas nós vamos ter uma matéria exclusiva, específica, para nós trabalharmos toda essa ideia de tipologia e simbologia da Bíblia. Então é uma matéria muito profunda. E agora nós estamos dando uma geral. Então, através desses tipos e símbolos no Antigo Testamento, eles apontaram e mostravam como que Deus cumpriria a sua promessa. Então, o tema central, né, é Jesus Cristo, registrado aí tanto no Antigo Testamento. E quando nós falamos de Antigo Testamento, é por isso que é interessante nós aprendermos isso. Quando nós falamos assim, Jesus, falamos o nome Jesus, automaticamente a mente da grande maioria das pessoas vai lá para o Novo Testamento. E isso, de certa forma, é natural. Só que nós devemos, a partir do momento que estudamos toda essa questão, quando falarmos Jesus, você pensa de Gênesis a Apocalipse. Você tem que acostumar sua mente, o teu cérebro, a falar, quando ouvir o nome Jesus, não fazer somente uma associação com o Novo Testamento, mas fazer também com o Antigo Testamento, porque ele é figura central, tanto no Antigo como no Novo. Então nós vemos aí Jesus no Novo Testamento, tem a sua morte, né, no primeiro seu ministério, nós vemos o processo aí da morte e ressurreição, a ascensão e o Pentecostes, aqui bem resumido. Mas tudo isso aconteceu com base lá em Gênesis 3,15. Por quê? Aqui é o cumprimento da promessa. Aqui Deus diz, olha, o descendente que eu prometi vai ter um ministério, ele vai morrer, a serpente vai mordiscar o seu calcanhar, simbolizando que Jesus seria ferido, né, pela serpente, e consequentemente ele morreria, ressuscitaria, e por conta da sua ressurreição, a cabeça da serpente seria o quê? Pisada. E aí tem um paralelo que eu faço com essa questão da picada da serpente com soro antiofídico. Irmãos, é profundo essa questão que a gente faz aí, esse paralelo e essa simbologia. Um momento ou outro a gente pode fazer essa citação. E aqui nós vemos aí a ascensão de Jesus e o início da igreja. Todo esse processo, nós vemos aí que começou lá em Gênesis 3,15. A serpente, tá? Aqui é só uma ilustração. Essa serpente que a Bíblia fala, quando a gente vai estudar Gênesis, irmãos, eu faço alguns questionamentos que às vezes não é comum nós questionarmos, porque nós lemos o texto ali e nós vamos passando, como nós lemos. Tem alguns detalhes ali que eu deixei passar propositalmente, porque não era o nosso foco. Mas tem alguns detalhes acerca dessa serpente que a gente precisa meditar com um cuidado maior, ser um pouco mais atencioso, para a gente pegar as nuances, os detalhezinhos acerca dessa serpente. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, em alguns pontos, né, é simplesmente dando o panorama geral. Em alguns momentos da aula, a gente vai pegar alguns versos, alguns capítulos mais específicos e vamos estudar, tá? Então, a primeira promessa, depois vem aqui Noé, como falamos ontem, e depois nós vemos Abraão. Então, essa primeira promessa que nós poderíamos incluir aqui, né, Adão e Eva aqui nessa primeira promessa, depois nós vemos Noé e depois nós vemos Abraão. Então vamos lá, eu vou agora já pegar esta parte que está na tela para vocês, que facilita a visualização, e eu vou fazer a pergunta bem rápida aqui para vocês. Eu vou pegar a sequência aqui, que começa com o Felipe. Vou citar o capítulo, vou citar o livro
o capítulo e o versículo e vocês vão falar para mim onde está ligado esse capítulo e esse versículo, sem olhar na Bíblia. Você não vai olhar na Bíblia, você nem sabe o que está escrito lá. Eu só vou perguntar e vocês respondem, porque eu quero fixar essa ideia na mente de vocês. Então, agora é bem rapidinho. Ó, a sequência minha aqui é Felipe, Luciene, o pastor Paulo, o pastor Narciso, a nossa irmã Viviane, a irmã Rose, o Tiago e o Pedro, tá? Então, é básica aí a pergunta e é básica a resposta. Então, vamos lá. Felipe, Levítico capítulo 15, verso 1º. Ele está ligado onde? Ligado a Jesus Cristo. Olha a pergunta, tudo bem, está ligado a Jesus Cristo, mas qual é o capítulo e o versículo que Levítico 15, 1º está ligado? Ligado à primeira promessa, Gênesis 3,15. Ótimo, excelente, tirou 10. Irmã Luciene, Ezequiel, o capítulo 18, verso 5, está ligado a que capítulo e versículo da Bíblia? Gênesis 3,15. Pastor Paulo, Jeremias, o capítulo 2, o verso 8, está ligado aonde? Gênesis 3,15. Pastor Narciso, 1 Reis, capítulo 14, verso 15, está ligado aonde? Gênesis 3,15. Irmã Viviane, Apocalipse, capítulo 20, verso 2, está ligado aonde? Gênesis 3,15. Irmã Rose, irmã Rose não estava na aula passada, mas ela já assistiu uma dessas aulas que tinha mais ou menos essa ideia. Irmã Rose, quando nós lemos qualquer capítulo e versículo, vamos citar aqui um exemplo, Deuteronômio, capítulo 22, o verso 5, está ligado a que verso da Bíblia? Onde que este Deuteronômio 22, 5, ele vai começar a ideia dele, independente do que a senhora sabe ou saiba desse verso ou que está escrito nele. Vai estar ligado em que capítulo e verso da Bíblia? Gênesis 3,15. Ótimo. Tiago, nosso irmão Tiago, na segunda-feira assistiu aula conosco, né? Já estamos ajustando aí. Tiago vai se matricular na FATEBER, tá só fazendo os ajustes aí. Então, Tiago a gente já está tratando ele como aluno. A gente dá uma aliviada, irmãos, assim, para os visitantes, né? A pessoa que vai assistir uma aula a convite, mas quando é aluno, aí a gente já não dá mais moleza, não, hein? Então, o Tiago Tiago já pegou segunda-feira aí, o Tiago já está inteirado. Pegando o ritmo, né? Ele já está no ritmo aí. Tiago, se nós citarmos, eu citando, vamos pegar aqui, Daniel, o capítulo 12, o verso 5, tá ligado a que capítulo e versículo da Bíblia? Gênesis 3,15. 3,15. Pedro, o profeta Oséias, o capítulo 2, o verso 8, tá ligado a que capítulo e versículo da Bíblia? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Aí qual que é a lógica? Vocês, de cabeça, pode ser que alguém aí, quando eu citei, saiba o verso de cabeça, mas eu fui citando aleatório aqui. Sem vocês saberem o que está escrito lá, vocês podem dizer com convicção total que está ligado a Gênesis 3,15. Por quê? Porque é uma lógica. Tudo aquilo que vem depois de Gênesis 15, direta ou indiretamente, vai ser o quê? Algo que está acontecendo para que aquela promessa se cumpra. Por isso que nós temos aqui em tela essa questão da primeira promessa, Gênesis 3,15, Noé e Abraão. Então, todos os versos que nós citamos aqui, ele vai estar ligado direto ou indiretamente a Abraão. Abraão está ligado a Noé e Noé está ligado diretamente a Adão e Eva, nas quais, né, essa promessa foi direcionada ou foi prometida. Tudo, então, que gira em torno de toda a Bíblia é para cumprimento daquela promessa. Não importa qual seja o versículo, é derivado de Gênesis 3,15. Então, vocês pegaram isso aí bem firme, e hoje na aula nós vamos aprofundar muito mais essa questão. Então, nós vemos aí a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, e, consequentemente, o porquê, né? Que nós estamos falando da divindade da sua humanidade, que claramente foi para Jesus ser o nosso Salvador. A obra do Senhor Jesus, encarnação, morte, expiação e ressurreição. Aqui é um resumo de tudo aquilo que aconteceu com Jesus para que se cumprisse a promessa em Gênesis 3,15. E é claro, aquilo que a Bíblia falou, olha para vocês verem como que Gênesis 3,15 é amplo, tá? Porque a gente pode transcender, ou seja, sair ali do ambiente da Bíblia e trazer para os nossos dias hoje. Então, vamos pensar na igreja hoje. A igreja hoje está ligada lá em Gênesis 3,15, nós já saímos lá, tá? Dos 76 livros da Bíblia. Mas nós estamos falando da igreja de Cristo hoje, em 2023. Ela está ligada lá em Gênesis 3,15, sim ou não? Sim. Sim. Vocês não têm nenhuma dúvida disso? Não. Não. Com convicção. Por quê? A morte e a ressurreição de Jesus é em cumprimento a Gênesis 3,15. E, consequentemente, Jesus pisou na cabeça da serpente, mas Jesus não esmagou a cabeça da serpente. Haverá um dia em que Jesus retornará,
arrebatará a igreja, voltará com a igreja, implantará o milênio, haverá o juízo final, os ímpios serão julgados, e a partir daí a história humana finalizará tudo em decorrência da promessa de Gênesis 3,15. Então, para onde você correr, Gênesis 3,15 é a base, tá? Então, nós falamos aí do retorno de Jesus. Os judeus vão fazer aquela interpretação de Gênesis 3,15 diferente, e mesmo que eles concordarem, eles não entendem que Jesus é o cumprimento daquela promessa. Eles estão aguardando ainda aquele descendente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Então eles não creem que é Jesus, estão aguardando ainda. Então nós aguardamos, os cristãos, né? E quando eu falo aqui cristãos evangélicos, porque essa interpretação é muito peculiar nossa, dos cristãos evangélicos. Aqui tem o Armagedon, né? Só para pegar um pouquinho aí da escatologia, onde a partir daí, do Armagedon, Jesus instaurará o milênio e nós estaremos morando aqui. Então, de novo aqui, né? Terminamos tudo isso por conta... Eu estou voltando aqui o slide, na verdade. Finalizamos aqui, então, com todo esse processo. Terminamos aí a nossa revisão. E agora eu vou continuar com vocês na aula passada, de onde nós finalizamos na aula passada. Só que eu quero agora ir um pouco mais fundo nessa questão do sacrifício de Cristo, daquela promessa, da leitura bíblica que vocês têm que fazer de Jesus lá no Antigo Testamento. Então, eu estou aproveitando essas aulas para pegar alguns versos, para fortalecer ainda mais a ideia de Jesus nas Escrituras do Velho Testamento, tá? Enquanto eu estou visualizando aqui, eu vou pedir para o Felipe não, desculpa, o Pedro, dá uma, acho que agora vai. Vocês estão vendo bem agora aí, visualizando bem? Melhorou. Sim. Sim. Isso, então vamos lá. Enquanto eu estou falando aqui, Pedro, abra a tua Bíblia aí em Números, o capítulo 1, tá? Vamos lá, irmãos. Aqui vocês estão vendo o tabernáculo, tá? Então, todos os utensílios aqui desse tabernáculo, ele tem uma tipologia. Então, Deus mandou Moisés construir esse tabernáculo e tudo que foi construído aqui foi sob a direção divina. Inclusive, Deus mostrou para Moisés, através de uma revelação, de como deveria ser o tabernáculo. Além da parte oral, de Deus ter falado, Deus revelou para Moisés viu esse tabernáculo em visão, tá? Em uma espécie de revelação. Escrito, tá? Tá aí na Bíblia, essa questão. Então vamos lá. Quando vocês olham para cá, irmãos, eu vou falar rápido, tá? Eu não vou me ater, porque se eu pegar aqui um pontinho, nós ficamos a aula todinha falando só desse pontinho. Então eu vou dar uma geral, mas cada ponto desse que eu falar, daria 1, 2 ou 3 aulas, em cada ponto que eu tocar aqui, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o povo de Israel estava lá no deserto. E Deus ordenou que as tribos, tá? Elas ficassem no entorno do tabernáculo. Isso vocês vão ver lá em Êxodo, vocês vão ver em Levítico, Deuteronômio e Números. E aí eu pedi para o Pedro fazer uma leitura de Números, o capítulo 1. Pedro, só leia aí, Números, leia uns 3 versos aí para nós. De Números 1. Certo. Números capítulo 1, do verso 1 em diante. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano. Depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e familiares, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Lê mais um. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Ótimo. Se o Pedro continuasse lendo, irmãos, esse capítulo de Números, vocês vão ver que as orientações era para fazer exatamente o que está aqui, ó. Tá? É como as tribos, elas ficariam dispostas. Então, Israel tem 12 tribos. Então, cada uma, um grupo de 3, né, ficaria em uma das partes. Tá bom? Então, você tem 3 aqui, 6, 9 aqui desse lado e mais 12. Mais 3 aqui, que tomaria 12. Então, cada uma das tribos se uniria a mais 2, tudo conforme o nosso Deus, ele determinou. Tudo bem? Então, vejam bem que o tabernáculo, ele está no meio. Do quê? Das tribos. Então, a ideia que vocês veem aqui é que o nosso Deus estava orientando eles, que Deus deseja habitar no meio do seu povo. E preste atenção nas formas rústicas que estão essas cabanas, né? Então, aqui era de um material rústico que estava no tabernáculo. Se nós observássemos o tabernáculo,
vocês olhariam dessa forma o tabernáculo. Mas é muito interessante alguns detalhes que nós temos aqui. Se o Pedro lê aí, você vai falar, irmão de Ló, mas onde que está Jesus aqui? E ali é complicado, porque vai ter a numeração de cada tribo, 12 mil, da tribo de Gad, da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de Isacar, da tribo de Judá, e assim sucessivamente, cada numeração, vocês vão contar tanto, falar, é impossível que eu veja Jesus aqui. Irmãos, Jesus está ali. Primeiro, a pergunta é, por que Jesus está ali? Porque essas 12 tribos são descendentes, aí eu já vou jogar lá para Abraão, que está ligado a Noé e que está ligado a Adão. Então, Abraão é o genitor, é o patriarca número 1 de todas essas tribos. E foi mediante Abraão que nasceram, da genealogia dele, que nasceram todos esses que estão aqui. Tudo bem? Isso está simples para vocês? Sim. 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 Ô Pedro, então, faça a gentileza para mim. Lê um verso aí, onde está falando da tribo de Judá. Dá uma batida de olho aí, que na minha memória, irmãos, é impossível decorar isso, né? Dá uma olhada aí onde está a tribo de Judá, como que a tribo de Judá deveria ficar, o estandarte, lê essa parte aí. Assim que você encontrar, você me avisa. Enquanto isso eu vou explicando aqui, tá bom? Pode me interromper aí para fazer a leitura. Então vocês veem que dessas tribos estão ligadas a Abraão. Então é simples, então a lógica é sempre essa. A partir daí, irmãos, o que vocês veem aqui? Vocês veem que em apenas um lugar é que os israelitas deveriam trazer os sacrifícios. Era somente através, né, do tabernáculo aqui que eles poderiam sacrificar. O israelita não poderia pegar o cordeiro, né, ou qualquer animal que ele fosse sacrificar e falar, não, eu estou com preguiça de ir lá no tabernáculo. Onde que ele tinha que vir sacrificar? Ele tinha que vir sacrificar aqui, ó. Tá? Tá dando para ver bem a seta movimentando aí? Assim. Isso, então vamos lá. Então teria que ver aqui. O Pedro encontrou aí o verso? Sim, Eu achei isso aqui. Eu achei no capítulo 2. então pode continuar. O versículo 26 do 1. 1,26? Mas eu acho que ela vai falar sobre a quantidade só. Não fala sobre onde eles habitaram. Isso, é assim, ó, pode ler o 1,26 e aí, Pedro, você faz a leitura aí que você encontrou. Lê o 1,26. Certo. O presbítero vai ler? Não, pode ler você, porque aí você já vai para a sequência lá, tá? Certo. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e familiares. Isso, ótimo. Aí, Então, vocês... aí fala, 27, o número da tribo de Judá foi 74.600. Isso. Então, Judá, ela está na uma dessas partes. E Judá vai ser o quê? Vai ser a tribo central, que a partir dela é que o povo, quando levantasse para marchar pela ordem de Deus, deveria Judá sair na frente. Continua, Pedro, aí no que você encontrou agora. Aí no capítulo 2, do verso 1 em diante. É do verso 1 até o 3. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab, seu exército é de 74.600 homens. Isso. Se o Pedro continuar lendo, o Pedro vai encontrar aí que quando fosse levantado esse exército aqui, né? Quando eu digo exército aqui, exército de pessoas, ou seja, o povo se levantasse para sair, irmãos, era a tribo de Judá que saía na frente. Ô Pedro, você leu a estandarte, não leu? Estandarte? Isso, cada um com o seu estandarte. Isso, aqui é cada junto à sua bandeira, isso. Isso, estandarte é o mesmo que bandeira. Vocês estão vendo aqui, ó, as bandeirinhas? Tá dando para ver? Sim. Aí, Sim, dessa vez, né? Isso, bandeira verde, aí todas elas têm um estandarte, uma bandeira. Ótimo. Então vamos lá, irmãos. Vocês veem essa reunião de tribos aqui que deveriam estar ao redor da tenda do encontro, que é essa daqui, ó. É o nome para tabernáculo. O que vocês devem, primeiramente, observar aqui? O israelita que fosse sacrificar. Vamos dizer que ele estivesse lá no fundo. Nós estamos falando aqui, irmãos, claro que no desenho aqui representa que são poucas pessoas. Mas pelo cálculo aí de números mesmo, tinha mais de 2 milhões de pessoas aqui. Tá? Pelo próprio cálculo que você faz aí de números. Mais de 2 milhões de pessoas. São Bernardo, aqui é a cidade onde nós habitamos, né? Tem 1.100 milhões de habitantes. Então era 2 São Bernardos aqui no deserto. Sabe por que eu faço essa menção? Porque quando fala que Deus retirou o povo do deserto, Deus alimentou o povo, Deus deu água para o povo, nenhum dos filhos de Israel morreu no sentido de passar fome, passar necessidade. Quando nós lemos na Bíblia, nós pensamos assim numa quantidade de 100 pessoas, de 200 pessoas. Deus alimentou, irmãos. Deus deu segurança para esse povo, Deus deu água para esse povo, onde não havia deserto, onde não havia mercado, onde não havia lugar para você tirar água. E aí nós falamos, como que Deus pôde alimentar 2 milhões de pessoas no deserto? É porque o nosso Deus ele é tremendo. Né? E aquilo que ele fala, ele cumpre.
Então nós vemos o poder de Deus aqui. Então imagina mais de 2 milhões de pessoas aqui. Então vamos imaginar que alguém saísse lá do fundo, ó. Imagina que tem uma tenda bem lá no fundo. E ele pensasse assim, eu vou exemplificar para nós termos aqui mais claro esse exemplo. Então eu vou pegar a nossa irmã Viviane aqui. A irmã Viviane falasse ali com o seu esposo, né? Falasse, olha, vamos sacrificar ao Senhor, vamos apresentar uma oferta de holocausto ao Senhor hoje. A irmã Viviane sairia com o esposo dela e eles andariam lá do fundo para vir para cá. A irmã Viviane, ela teria diversos caminhos aqui para seguir, certo? Para chegar até aqui, ó. Ela poderia vir para cá, poderia vir para cá. A irmã Viviane poderia pegar aqui, poderia pegar aqui, tá? Poderia ir lá para o fundo e sair aqui. Vocês concordam comigo que teria vários caminhos aqui para ela chegar até essa entrada aqui? Sim. Teria vários caminhos, mas preste atenção num detalhe. A irmã Viviane, quando fosse oferecer o sacrifício, ela poderia pular essas cortinas, esse cercado aqui? Não. Não, porque só tem uma entrada. A irmã Viviane, ela teria com o seu esposo para sacrificar, não importa a maneira que ela chegasse aqui, ó. Tá? Não importa. Mas, quando ela chegasse aqui, só teria uma porta para ela entrar. E aí, eu já começo a mostrar para vocês, vocês que são inteligentes, já começam a fazer a tipologia e o simbolismo que havia aqui. Primeiro, aqui era o local onde Deus habitava. Tá? Depois vou mostrar o lugar santo e o santo dos santos. Então, neste local que era o tabernáculo, só havia uma entrada para que o homem pudesse oferecer aqui o seu sacrifício. Então, chegaram aqui com o sacrifício. Só teria esta porta para entrar. Só teria este caminho para ela entrar. Só teria um local para a irmã Viviane receber a vida, simbolicamente falando, pelo sacrifício do animal que ela faria. Só havia um caminho verdadeiro que conduziria a irmã Viviane para cá. Por isso que eu disse que ela poderia ir por vários caminhos aqui, mas ia chegar um momento que só teria um local que a irmã Viviane poderia entrar, e seria aqui. Muito bem. Vocês leem João 14 e o verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus não disse que ele é um dos caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, é somente através de uma verdade que você pode entrar e ter encontro comigo, e eu sou a vida. Aqui é o único local que o israelita poderia encontrar a vida. E a vida ali no sentido espiritual, porque o cordeiro morreria, tipologicamente falando, para que aquele homem pudesse receber a vida dele, a expiação pelos pecados, porque até então ele era digno de morte diante de Deus. E aí, vocês já entendem o porquê que a Bíblia mostra para nós que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas eu estou falando com vocês e citando João 14,6, e eu não precisaria citar João 14,6, porque vocês já estão fazendo o paralelo, que nós estamos vendo Jesus aqui, irmãos. Ele é o único caminho. Muito bem. Quantas portas tem nesse cercado para você poder entrar e oferecer aqui o seu sacrifício? Parece que são. Uma porta. Uma porta. Uma porta. Somente aqui, tá? Isso tudo está escrito aí em Êxodo capítulo 24, 25 até o 28, e depois emenda com Levítico, tá? Aqui é a construção e tem todos os detalhes do tabernáculo lá. Só que não dá para me ler porque nós tomaríamos muito tempo da aula. Mas vocês têm uma boa noção dessa questão. Então aqui só tem uma porta. Jesus disse em João, o capítulo 10, eu sou as portas. Não é isso que Jesus disse lá? Isso, essa porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, né, será salvo. Então, vejam bem, só tem uma porta, irmão, só tem um caminho e só tem uma porta. E esta porta aqui representa Jesus. E tem um detalhe, tá? Essa porta aqui que vocês estão vendo, aqui não está muito, não dá para visualizar muito, mas esta porta ela tem uma cortina. E esta cortina, ela era feita com 4 cores, que era azul, púrpura, carmesim e o linho fino branco. O branco significa pureza. O carmesim é a cor vermelha, significa a questão do sangue de Cristo. A púrpura representa a realeza, porque só as pessoas, só os reis, né, usavam púrpura, porque era um linho muito caro. E o azul, que simboliza a questão do céu, de onde que Jesus veio. Então, nesta porta está representado aqui, simbolicamente, as 4 características relacionadas ao ministério de Cristo. Azul, que ele veio do céu. Púrpura, que ele é rei. Carmesim, que ele derramaria o seu sangue. E o linho fino branco, que representa a sua pureza. Aqui, nesta porta. Detalhe, isto aqui é um linho fino. E
ele era aqui, aberto. Aqui não tem nada que impeça. Imagina uma cortina que você coloca aí da entrada da sua sala para a cozinha. Imagina que você tivesse ali uma espécie de lençol, tá? Isso aqui era a cortina. Então, nesta cortina aqui, que era muito leve, uma criança poderia passar sem nenhum esforço? Sim. Um jovem? Sim. Um adolescente? Sim. Um velhinho com 100 anos de idade que já não tivesse muitas forças, ele poderia facilmente romper essa cortina no sentido de não ter nenhum impedimento para ele entrar? Sim, porque a cortina não tinha peso nenhum. A cortina era de linho fino. Então, o que isso aqui representa? E quando Jesus, ele se coloca como a porta, e ele diz, aquele que entrar por mim, aqui estava simbolizando que por esta porta poderia entrar criança, poderia entrar adolescente, poderia entrar jovem, poderia entrar homens de meia idade e poderia entrar pessoas com idade avançada. Porque esta porta era feita de linho e não havia nada, não era uma porta de metal, não era uma porta de madeira. Era o quê? Um linho, era uma cortina fina e qualquer pessoa poderia entrar independente da sua idade. Mas ele teria acesso pela porta. Agora tem um detalhe, olha que coisa linda. Nesta parte aqui, a pessoa não poderia entrar para visitar. A pessoa só entraria aqui se ela tivesse o cordeiro para ser sacrificado. Então, se alguém quisesse aqui falar, olha, eu vou entrar para visitar, para ver como que é, não. Você só poderia entrar aqui se você tivesse o cordeiro. Significa dizer que para entrar na presença de Deus, nós precisamos ter primeiramente o quê? Jesus Cristo. Que representa o Cordeiro. cordeiro. Então você teria que ter o cordeiro. Sem o cordeiro, você não entrava aqui. Porque Jesus, ele salva, todos têm acesso, mas desde que todos tenham o animal para entrar aqui. Sem mancha, sem ruga, sem dolo, sem falha nenhuma. Muito bem? Quando as pessoas, eles estavam fazendo aqui, irmãos, o contorno, independente por onde ele viesse, indiferente de onde ele saísse aqui, no final das contas ele teria que entrar por essa porta. Não havia outra maneira dele entrar se não fosse por essa porta. Muito bem? Quando ele estava aqui contornando, né, para ter acesso à porta, vocês tinham aí no tabernáculo os chamados... as chamadas, eu vou usar o nome aqui, tá? Me foge o nome agora específico aí que Êxodo e Levítico vai usar. Ah, tá. Colunas. É esse o termo. Havia aqui as colunas, existia a base dessas colunas, e existia em cima os capitéis, que era o quê? Uma espécie de adorno para essas colunas. E é interessante que em cima não dá para vocês verem muito bem aí, mas porque eu já conheço a tipologia, eu consigo enxergar fácil aqui, ó. Os capitéis, eles eram feitos de prata, tá? Eles eram feitos de prata. E as bases eram feitas de bronze. Tanto a coluna como as bases eram feitas de bronze. Interessante, irmãos. Olha que beleza que tem aí nessa tipologia. Quando a pessoa passava por aqui, ele via a coluna, que era feita de bronze, e o suporte também de bronze. Mas ele olhava um pouquinho mais para cima, ele via o quê? O adorno que embelezava essa coluna, que era feito de prata. Sabe o que significa o bronze na Bíblia? Significa juízo. E a prata significa a redenção. Tanto é verdade que esse altar aqui, ó, que vocês estão vendo, ele era feito também de bronze, o mesmo material que era feito a coluna. Então olha que interessante aqui. Isso era a maneira pedagógica com que Deus estava ensinando esse povo. Jesus está aqui em todos os lugares que vocês olharem nesse tabernáculo, Jesus está aqui. Primeiramente, eles saíam desse lugar feio aqui. Feio comparado à beleza que tinha nesse tabernáculo. Eles olhavam, via tudo cinzento aqui, ó, tudo marrom. Porque era tudo rústico no deserto. Mas quando eles estavam se aproximando do tabernáculo, eles começavam a ver a beleza. Os olhos deles começavam a vislumbrar, primeiramente, essa cortina branca. E já era um aviso para ele do seguinte: branco significa pureza. Ou seja, eu estou indo para a presença do Senhor Deus dos exércitos, o local da habitação dele. Então quando ele batia o olho aqui, já vinha ali a simbologia, que era o que Deus ensinava para eles, né, pedagogicamente, mostrando o quê? Que aqui habitava a pureza, Deus estava no centro. Aí ele batia o olho na base e ele via o bronze. E ele falava, mas tem juízo. Tem a habitação de Deus, mas tem juízo. Só que quando ele olhava para cima, ele via o adorno de prata. Mas ele tinha na consciência, tem juízo, mas tem redenção. Tem juízo, mas tem redenção. Tem juízo, mas tem redenção. Então, eu consigo ver o israelita indo oferecer o sacrifício, a irmã Viviane com o esposo dela, no exemplo que eu estou dando aqui, indo com o animal para oferecer sacrifício. E eles conversando, olha Viviane, nós estamos entrando na presença de Deus, olha que coisa linda, mas dá uma olhada, tem juízo. A irmã Viviane falava, mas meu esposo, tem também pelo capitel feito aqui de
o feito de prata, tem aqui também a redenção. Então, a irmã Viviane chegava com o animal, o esposo dela pegava aqui o animal para ser sacrificado. E quando eles estavam caminhando aqui, tem juízo, tem redenção. Mas como que nós vamos entrar lá no tabernáculo? Eu não posso, porque eu sou pecadora. Você também não pode, porque você é pecador. Ele diria o seguinte, eles conversando, né? Mas nós temos aqui esse animal, que vai ser a nossa carta, que vai ser a nossa garantia, que vai ser o nosso passaporte para podermos entrar no tabernáculo. Então, o esposo da irmã Viviane pegava aqui o animal, entrava aqui, lembre-se, eu ensinei para vocês, que era o ofertante, que matava o animal. Ele ouvia o grito do animal sendo morto, sim ou não? Sim. Irmãos, Sim. vocês estão aí, gente? Então, sua imagem tá travando aqui. Tá travando a imagem aí? Vocês estão aí, porque às vezes eu me assusto. Falei, vai que caiu aí a conexão e eu tô falando sozinho aqui. Tá ótimo. Então, muito bem. Sim? O cordeiro e a ovelha era a mesma coisa? Eram animais diferentes, mas para cada ocasião ou situação, se oferecia um animal diferente, tá? Você pode dizer que é da mesma família, tá? Então, quando eles entravam aqui, irmãos, tinham lá o animal a ser sacrificado. Então, era ele que matava o animal sentia a dor, o cordeiro ou a ovelha balia, né? Balia, ou seja, gritava. E as pessoas, eles tinham no inconsciente ou no consciente dela aquela ideia que aquele animal estava sofrendo, que aquele animal estava sentindo dor e que aquele animal morreria para que ele pudesse voltar para casa com a consciência dele dizendo, olha, um animal morreu em teu lugar. Então, nesse caso, o animal, ele era morto, ele era cortado em pedaços, ele tirava-se o couro dele, ele era cortado em pedaços, ele era lavado. E por que ele era lavado? Porque Deus estava mostrando, meu altar é puro. E pelo meu altar ser puro, eu só quero coisa limpa. Tem muitos mais detalhes sobre isso, eu estou dando uma geral para vocês aqui, tá? Muito bem, estou falando do ofertante, tá? O sacerdote, ele pegava o animal, os pedaços do animal, pegava o sangue, primeiramente, e ele borrifava sobre esse altar. Esse altar, irmãos, ele tinha 4 pontas. Talvez não dê para vocês verem muito bem na imagem. Quando eu mostrar outra, talvez fique melhor. E aqui tinha um simbolismo, né? Nós entendemos aí que essas 4 pontas aqui desse altar simbolizava os 4 quadrantes da terra, né? Norte, sul, leste e oeste. Ou seja, simbolizando que este altar estava disponível para que todas as nações da terra pudessem entrar e sacrificar nele. E que o sacrifício que estava sendo oferecido aqui representaria toda a terra. Presta atenção nesse detalhe agora. O sacerdote, quando ele pegava as partes do animal para colocar aqui em cima, ele colocava sobre a lenha. Então, o animal em pedaços era colocado sobre a lenha. Jesus foi crucificado sobre o madeiro, conforme nos diz o texto. E aqui já simbolizava que esse cordeiro seria colocado sobre a lenha. E detalhe, o bronze, como eu disse para vocês, representa juízo. O fogo representa juízo de Deus. O que Deus estava mostrando para eles aqui era o seguinte: povo, vocês vão oferecer o sacrifício, este animal inocente que vai substituir vocês, ele vai morrer e ele vai estar sob o meu juízo. Porque quando o animal morria, o pecador colocava sobre ele as mãos e ele levava simbolicamente todos os pecados daquele ofertante. A Bíblia vai dizer para nós, Isaías 53, que Jesus levou sobre si os nossos pecados. E tudo o que nós imaginarmos das nossas mazelas estava sobre Jesus. Então esse altar simbolizava o juízo de Deus. Tá? Eu vou falar tudo muito rápido aqui. Vocês estão pegando aí as nuances, porque tudo o que eu estou falando aqui vocês vão ver aí no Velho Testamento. Tá? Vou falar um detalhe aqui desse altar. Na lei, irmãos, estava designado o seguinte: que qualquer pessoa que ele matasse alguém, não que ele matasse intencionalmente, mas ele matou alguém, que é o homicídio, né, que na nossa lei chama homicídio culposo, que é aquele sem a intenção de matar, como se fosse assim: você está dirigindo um carro numa rua escura e de repente um bêbado atravessa a rua e você não vê esse bêbado, você mata o bêbado. Você não tinha a intenção de matar, mas foi você que matou, só que você não tinha a intenção. Então toda pessoa lá em Israel que matasse alguém e não tivesse a intenção, não fosse intencional, ele poderia, como opção primeira, porque o tabernáculo era o lugar mais próximo que ele tinha, ele poderia entrar, segurar aqui nas pontas do altar e ninguém, até que se julgasse ele, poderia fazer nenhum mal. Porque o altar seria o local onde ele teria ali o salvo-conduto dele por um período, até se provar que ele era inocente. Então ninguém poderia fazer nada se ele, quando ele tocasse aqui, tá? Vocês vão ver aí, Abner morreu porque segurou nesse altar, mas ele era culpado
Ele matou intencionalmente, tem umas 2 ou 3 passagens bíblicas que alguém fez isso, mas ele acabou morrendo porque ele fez intencionalmente. Então, esse altar era a primeira coisa que você observava. Quando você fosse entrar aqui, era a primeira coisa que você observava. Então, significa dizer o seguinte: quando você bate o olho no altar, o altar tinha fogo, o altar era feito de bronze. E eu disse para vocês que o altar é de bronze, o termo, né? O significado de bronze na Bíblia é juízo. Não dá para me citar todos os versos aqui para vocês, por isso que eu falei que eu vou dar uma geral. O fogo também simbolizava o juízo. Então, altar simboliza juízo, fogo simboliza juízo. O que as pessoas, quando entrava ou avistava aqui o altar, no que eles pensavam primeiramente? O que vinha na cabeça deles? O juízo. Juízo. Fogo, e o altar representava o juízo. Fala, olha, eu estou vendo o juízo, mas detalhe, eu tenho o cordeiro. Então, a primeira coisa que o homem avista diante dele é o juízo de Deus. Se ele não tiver com o cordeiro, o juízo de Deus continua sobre as vistas dele. Ele só pode realmente se livrar desse juízo se ele tiver com o cordeiro. Então, neste local, somente o ofertante poderia entrar. Aqui, ó, ele poderia chegar somente até aqui. Os levitas, irmãos, que eram os ajudantes do sacerdote, eles não poderiam avançar. A área deles só era essa, tá? Aqui, ó, até essa pia de bronze, onde tinha água para eles lavarem as mãos. Era o máximo que eles poderiam chegar. Os sacerdotes, principalmente, eram os que tinham mais acesso aqui. Os levitas ficavam aqui em torno do altar para auxiliar o sacerdote, tá? Então agora eu vou falar do sacerdote. Levitas, não precisa dizer. Que cor era a dos levitas? Tá dando para ver aqui? Branco. 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 O que simboliza o branco? Pureza. Pureza, Só um tá? minutinho aqui, irmãos. Deixa eu só colocar aqui o cabo, já quase descarregando. Senão vocês não vão ouvir minha voz. Só um segundinho aí. Então vocês estão vendo aí que representava totalmente o quê? A pureza. Lembra quando nós lemos lá em Gênesis que Deus fez vestimentas de pele para Adão? Quem lembra? Sim. Sim. Eles acham. Sim. Eu disse para vocês que aquela estola, aquela roupa, o termo vestimenta no hebraico é ketunet, ou ketunet, né? Vocês lembram que eu disse isso? Sim. Principalmente Sim. Pedro, né, que fez essa leitura. Então, significa dizer o seguinte, que esta roupa aqui é também a ketunet, é o mesmo significado. Os levitas, eles tinham que usar essa vestimenta branca e também os sacerdotes. Então, para entrar na presença de Deus, precisa estar vestido. E a vestimenta não é o homem que coloca, porque quem designou o tipo de vestimenta que deveria ser feito para os levitas, sacerdotes, depois não falar do sumo sacerdote, foi o nosso Deus. Foi ele que designou e disse, olha, a vestimenta dos sacerdotes vai ser desta forma. E na cor branca. Porque para entrar na presença de Deus, você tem que estar puro. E Deus habitava neste lugar. Tá? Então, vejam, que a mesma vestimenta que Deus determinou lá, Deus determina também a vestimenta aqui. Então é como se Deus também vestisse estes homens aqui. É sempre Deus nos vestindo. Nunca somos nós vestindo-nos a nós mesmos, né? Então, os levitas ficavam somente aqui. O sacerdote, quando ele entrava, irmãos, aqui para oferecer, né, para oficiar no templo, para fazer aqui o holocausto de manhã e de tarde, preste atenção. O sacerdote tinha que obrigatoriamente oferecer um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Quantos cordeiros o sacerdote oferecia? Um de manhã e uma tarde. 2. Presta atenção nesse detalhe, tá? Muito bem. Esse cordeiro que era oferecido era em favor de todo o povo, tá? De manhã e de tarde. Muito bem. Os sacerdotes, quando eles iam oficiar para sacrificar aqui o cordeiro de manhã e da tarde por todo o povo, eles não iam direto para o altar. A primeira coisa que eles faziam era o quê? Se lavar nessa pia de bronze. Alguns vão dizer que, na verdade, eles tomavam um banho aqui num local reservado. O que significava o banho? Significava a pureza, porque para tocar no altar do Senhor, você tem que estar puro. Aqui, irmãos, era sempre simbólico. Então isso ensinava para eles todos os dias, para vocês entrarem na presença de Deus, vocês têm que estar puros. Vocês, para oficiar levitas aqui, a vestimenta branca de vocês significa pureza, porque nós estamos diante de um Deus que é puro. Então nós temos que ser puros para estar no mesmo ambiente onde Deus habita. Presta atenção, que aqui os sacerdotes lavavam-se e voltavam. Eles, quando era para oferecer o sacrifício de manhã e da tarde, em favor de todo o povo, que eram os chamados sacrifícios diários, eles
matava o animal e eles faziam todo o processo, tá? Mas aqui era para oferecer por todo o povo, de manhã e de tarde. Eu vou ter que mudar a tela agora, mas antes de eu mudar a tela, eu quero voltar naquela questão de que o Pedro, ele leu. Ele morando lá, as tribos tinha o quê? O estandarte. Judá tinha 12 mil pessoas, mais de 12 mil aqui, né? Pelo que lembro que o Felipe leu aí, não me lembro o nome. Mas Judá, irmãos, era a primeira a se levantar. E tinha um estandarte. Eu já expliquei isso aqui para os alunos mais antigos. E os historiadores, vocês não vão ver isso na Bíblia, mas pesquisas que eu fiz, tá? Os historiadores, eles vão dizer o seguinte, que cada uma dessas tribos aqui, que tinha um estandarte, que é a bandeira, tinha um animal como símbolo. E o símbolo de Judá era o leão. É por isso que lá em Apocalipse vocês vão ver Jesus sendo chamado de leão da tribo de Judá. Porque o estandarte de Judá era o leão. Então, imagina o seguinte. Quem lê o Velho Testamento e sabe dessas coisas, quando ele lê Números, o capítulo 1, que ele vê esse monte de números, ele vai lembrar, né, vai ter isso na memória dele, desses detalhezinhos. Falar, rapaz, não é que Jesus está aqui mesmo? Jesus está aqui em todos os lugares. Inclusive, Jesus é representado aqui pelo leão da tribo de Judá. Detalhe, esta tribo era a primeira que desarmava a barraca e era a primeira a marchar, e todas essas outras tribos, aí em Números, capítulo 1, 2, 3, vai dar a ordem de que cada tribo deveria sair. Judá ia na frente. E bandeira que eles carregavam na frente? Judá. Judá. E a Bíblia diz que quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Jesus. E eles iam andando em direção à terra prometida, sim ou não? Sim. Sim. Quem, agora, simbolicamente, representado aí pela tribo, bandeira, leão da tribo de Judá, quem é que simbolicamente estava marchando na frente deles? Jesus. Jesus. Conduzindo ele para onde? Para a terra prometida. Para a terra prometida. Eu pergunto para vocês, quem é o caminho, a verdade e a vida? Respondam para mim. Jesus. E aquele que vai na nossa frente, chamado leão da tribo de Judá, que nos carrega no deserto chamado vida, e diz para nós, não temas, vocês estão no deserto da vida, mas eu estou com vocês nesse deserto. E como eu estou com vocês nesse deserto, vocês não vão se perder nele, porque é só seguir a mim que eu vou conduzir vocês para a terra prometida. Qual é o nome dele? Jesus. Meus irmãos, se vocês não deram glória aí, não deram aleluia, eu vou parar com essa aula. Glória a Deus. Cadê o Tiago? Tá ouvindo aí, Tiago? Tô ouvindo sim. Vocês estão vendo a beleza? Com certeza. Até uma visão melhor agora para ler o texto. É outra coisa, sim ou não, Felipe? Com certeza. Quando é bem explicado, bem aprofundado, é diferente. É totalmente diferente, né? Eu tô vendo aqui o presbítero Narciso, para mim, lembre-se que eu falei que eu ia dar só alguns detalhes. Cada um desses pontos, se eu for pegar com vocês aqui, não vão ficar 3 aulas. Então, tô falando algumas coisas aí, emendando com outras, para vocês terem uma noção. Mas a profundidade, irmãos, desse texto, de cada detalhe desse é muito profunda. E aí nós só vamos poder realmente dar uma profundidade quando nós estudarmos a matéria de tipologia, e vai ser o quê? A matéria onde nós vamos realmente aprofundar demais nessas questões. Aí imagina, nós vamos ter só aula nesse modelo que nós estamos tendo hoje, tá bom? Mas vamos lá, presbítero Narciso. 2 coisinhas, pastor. Aqui no 19 fala que foram contados 40.500 homens, né, na tribo de Judá. Números capítulo 1, versículo 19. Fala que foram 40.500, né? 40.500 homens. Certo. E o que nós que gostamos de falar de Jesus, né, nós temos que falar, né, que pelo nosso ministério, sempre os nossos dirigentes, às vezes somos convidados para trazer alguma palestra, alguma palavra. Então, eu sempre quis, assim, uma certa explicação sobre o tabernáculo. Então, já que o pastor iniciou, aí se desce, né? É o pastor que está na frente aí que sabe a ordem. Já que o pastor iniciou, se o pastor tivesse condição de terminar até o lugar santo dos santos, seria excelente. Por quê? Porque eu já vi aí, tem muita gente aí no grupo que gosta de falar de Jesus, é muito bom a gente falar uma coisa com base e estrutura. Sim, eu acredito que a oração agora, eu estou correndo exatamente porque eu quero chegar lá no Santo dos Santos, tá? Nós vamos chegar lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 21h14, né? Se eu não estou vendo errado aqui, porque eu estou sem relógio celular usado como câmera, aqui também tudo aberto. Isso, né? Então, eu acredito que a gente chega lá. Não sei que vocês queiram fazer um intervalo aí. Vamos parar agora e depois a gente volta ou não? Vamos continuar? Eu vou levar vocês até o Santo dos Santos, tá? Na aula de hoje. Vamos levar. Nós vamos chegar lá. E detalhe, irmãos, vocês estão vendo isso aqui que eu estou explicando para vocês? Irmãos, isso é 1% do que eu estou falando. 1%, porque tem muito mais coisa, é muito mais detalhado. Mas, como eu disse, estou dando uma geral aqui, tá? Então, vamos... Sim, Tiago. Só nesse detalhezinho aqui, eu tava lembrando do simbolismo da Santa Ceia, né?
Dá Perfeito? um peso muito maior na hora que a gente for cear. Dá um peso muito grande. E se eu fosse falar para vocês das 7 festas de Israel, que inclui aí a Páscoa, de onde vem a ceia, se vocês pegassem a profundidade que tem na Páscoa judaica, irmãos, a gente falaria aqui, faríamos uma vigília de estudo bíblico aqui, vocês não se cansariam, tá? Uma profundidade muito grande. Oi? Manda essa aula pra gente amanhã gravada, porque quando a aula vem gravada, aí nós temos tempo para quê? Para botar no Isso. papel. Exatamente. Não se preocupa que a aula vai estar gravada. Ó. Inclusive, hoje eu já posto uma das aulas que eu estou atrasado com vocês aí, tá? Que eu fui ao médico hoje, voltei aí, já era mais de meio-dia, não tive tempo, tá? Mas essas, por isso que eu digo, pastor Narciso, a aula fica gravada. Porque aqui vocês não vão lembrar de tudo. Opa, eu vou voltar aqui, esqueci, eu não anotei isso aqui. Volta lá, a aula tá gravada, aí vocês com calma farão lá a anotação. Então vamos voltar lá, vou fazer um lembrete geral, porque eu vou precisar mudar de tela para melhorar a imagem, para que vocês entendam como que era agora o processo para entrar no Santo dos Santos, tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa telinha. Recapitulação rápida aqui. Eu disse para vocês que o ofertante chegava até aqui, o máximo que ele ia era até essa parte, não ia mais do que isso, era limitado. Os levitas ficavam aqui nessa região, o sacerdote, ele podia avançar até a bacia de bronze aqui, fazer a purificação, fazer a limpeza, para que ele pudesse oferecer o sacrifício. Tudo isso aqui, né, o linho fino simbolizava a pureza, as bases, as colunas com a base simbolizava o juízo, a prata aqui simbolizava o quê? A redenção, né, a misericórdia de Deus, a salvação. O altar de bronze com fogo representava o quê? Representava o juízo. Então, eu falei para vocês do que a Bíblia chama o tabernáculo dividido em 3 partes. O átrio é todo esse espaço que vocês estão vendo aqui descoberto, tá? Tudo que eu falei é o átrio. Nós vamos falar agora do lugar santo e do santo dos santos, tá bom? Mas aí vocês têm que mais ou menos tentar visualizar mentalmente, porque agora a imagem que eu vou abrir, ela mostra melhor o santo e o santo dos santos, mas não consegue nos mostrar muito essa parte aqui. É só para vocês visualizarem, tá? E olha que eu não falei ainda da roupa do sumo sacerdote, mas vamos lá, vamos tentar ver o que dá tempo aí. Vamos pegar, eu vou deixar essa imagem aqui, porque se precisar a gente volta nela. Irmãos, e tudo que eu estou falando aqui, quem tem o livro aí Jesus do Antigo Testamento, eu só não pus as imagens, tá? Mas tudo que eu falo aqui está lá, tanto em Levítico como em Jesus do Antigo Testamento, sim? Quem avisar você a gravar, você vai dar um livro de grátis. Eita, rapaz, olha, eu não estou falando, rapaz. Juan, eu acho que entre dar R$500 e um livro, né, eu acho que vai ter que ser um livro aí, hein? Que o custo vai ser menor. Tá todo mundo visualizando a imagem aqui? Sim. Nós estamos visualizando, mas também marcando tudo. Marcando tudo, eita glória. Então vamos lá. Irmãos, agora dá para visualizar melhor essa imagem aqui, tá bom? Ó? Lembra que aqui a gente visualizava, ó, tá vendo aqui, ó? Né? O altar, só que aquela imagem está melhor. E aqui a bacia de bronze, tá? Vamos falar agora do sacerdote. O sacerdote, ele entrava até aqui, ó. Isso aqui, na divisão do tabernáculo, era chamado lugar santo. O ofertante, ele poderia entrar aqui? Não. Não, Não. Não. O levita poderia entrar aqui? também não. Qual é o único que poderia entrar aqui nesse espaço? O Sacerdote. sacerdote. Lembre-se, se o sacerdote poderia entrar, logicamente, o sumo sacerdote também, que é esse aqui. Tá bom? Só para vocês irem fazendo a conexão. Muito bem. Quando o sacerdote ele entrava aqui, ele via esse candelabro. Aqui, irmãos, na verdade, está desse jeito, mas a imagem mais real é que essa mesa com os pães da proposição ficava aqui no cantinho, tá? Ó, ficava aqui no cantinho. Tá? É porque, não sei porque o autor, o artista, né? Ele colocou aqui na parte central, mas na maioria das imagens que vocês veem aí, tá aqui, ó, nesse cantinho. Então, muito bem. Dá uma olhada aqui no detalhe. Do lado esquerdo, a luz. Do lado direito, os pães. Aqui, o altar do incensário. Então, vamos falar rapidamente, não vou me ater em detalhes, vou falar rapidamente aqui. Esse candelabro, ele tinha 7 braços, tá? E ele era feito com, seguindo o modelo, né? Aqui nessa parte, de amendoeira. Era uma espécie de fruta, cereal, agora não me lembro bem. Mas vamos lá. Quando a pessoa, ele ia, né, o sacerdote, ele tinha que acender todas as noites, ele tinha que acender esse candelabro. E ele colocava o azeite por aqui, ó, por esta haste central. Então o óleo entrava aqui e enchendo, e conforme ia enchendo essas outras partes aqui, ó. Mas quem era, ou
O que era essa haste central? Era a haste mediante a qual todo o óleo era derramado. Então vamos já ver Jesus nesse candelabro. Primeiramente, o candelabro servia para iluminar. Mateus, o capítulo 5, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Tudo bem? Irmãos, pensa no seguinte aqui. O sacerdote, isso aqui era coberto, tá? É que aqui tá, né, no modo para a gente poder visualizar a parte interna, mas isso aqui era coberto. Quando isso aqui era coberto, tinha janela aqui? Não. Não. Aqui também tinha uma cortina. Nenhum desses lados aqui tinha janela. O sacerdote, ele só podia entrar por aqui. Era a única entrada que também tinha para o lugar santo. Quem é essa porta aqui de novo? Jesus. Jesus é a porta. É o único lugar que o sacerdote poderia entrar, era por essa porta. Detalhe, o sacerdote, para entrar aqui, se não tivesse o candelabro com a luz acesa, isso aqui não era tudo escuro? Sim ou não? Seria. Tudo escuro. A cortina por cima, não tinha janela, a outra cortina aqui, não tinha como iluminar. Quem é que iluminava o sacerdote aqui dentro, para ele poder andar aqui no Santo de Santo? O cão? Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então o candelabro, ele era a luz que o sacerdote seguia, no sentido, né, se baseava para poder andar aqui no Santo dos Santos, porque senão aqui estaria tudo em trevas. Então, da mesma forma que para você entrar lá no átrio, você precisava ter o cordeiro, se você entrasse aqui dentro e não tivesse o candelabro, você estaria no escuro. Então Jesus, além de ser o cordeiro, ele também é a luz. Por isso que ele é o cordeiro de Deus e ele também é a luz do mundo que ilumina todos nós. E quem não tem o candelabro chamado Jesus, ele vive sempre em trevas. Muito bem. Este azeite é que iluminava a luz. Quantos braços tinha esse candelabro? Hastes? 7. Então são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. A haste central, 7. Lembra lá da passagem de João 15, onde Jesus se compara com uma videira verdadeira? E ele diz: eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se não tivesse, eu estou parafraseando, né? Jesus dizendo: se você não tiver ligado em mim, não der fruto, você é cortado. E quem é cortado, não tiver ligado na videira, o galho seca e só serve para uma coisa, para ser queimado no fogo. Então dá uma olhada aqui, e o azeite, ele iluminava, ele entrava por esta haste central, que alimentava essas 3 hastes. Então o azeite não vinha direto aqui, ele tinha que entrar pela haste central. Se essa haste não tivesse ligada na haste central, ela não recebia azeite. Eu pergunto para vocês, nós, como salvos em Cristo, temos o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Temos o Espírito Santo. Mas nós só temos o Espírito Santo, que é simbolizado pelo óleo aqui, porque nós estamos ligados na videira verdadeira, e é Jesus. E para que nós recebamos o óleo do Espírito Santo, foi Jesus que concedeu para nós o Espírito Santo. Se não fosse Jesus, nós não teríamos o Espírito Santo, da mesma forma que se não houvesse essa haste central, essas outras 3 hastes não receberiam o óleo. Foi por isso que Jesus disse lá em João 14, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfão. Ele mandaria para nós o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então o Espírito Santo só veio para as nossas vidas porque nós temos a haste central, chamada Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, e todo aquele que está ligado em Jesus é cheio do óleo e cheio do Espírito Santo. Se não der mais um glória, eu vou parar a aula. Sou pastor. Sim, irmão. Levando em conta que você tinha falado que se o candelabro não tivesse aceso, o sacerdote não conseguiria ver nada, e também que, pelo fato de colocar o azeite no candelabro do meio, ia para os outros 3 de cada lado, eu lembro daquele versículo que fala que vós sois a luz do mundo, alguma coisa assim, e que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E lembrei dos 7 candelabros da igreja de Apocalipse de João. Rapaz, olha onde a cabeça do Pedro está indo, hein? Vocês estão vendo aqui, irmãos? Quando vocês começam a entender, a cabeça da gente faz isso aqui, ó, que fez, e com todos vocês, eu tenho certeza, quando eu estou falando aqui, vocês estão lembrando, tentando associar um monte de versículo, né? Aí vem, eu sou a videira verdadeira, eu estou ligado, o óleo simboliza o Espírito Santo, mas eu estou falando para vocês, é isso que é interessante, vocês estão vendo aqui o candelabro. Só que agora eu explicando para vocês conseguem ver Jesus aqui, irmãos, e era isso que Deus queria mostrar. Por isso que eu falo, quando eu afirmo que Jesus está em todo o Antigo Testamento, é isso que eu estou dizendo, mas você precisa conhecer, e eu vou abrir os olhos de vocês, tá? Não é toda tipologia que você pode aplicar, você tem que aplicar tipologia, mas com fundamento, tá? Se você não aplicar tipologia com fundamento, você começa a falar umas coisas erradas. A tipologia tem que ser fundamentada e muito bem fundamentada, senão você começa a falar umas coisas erradas, tá? Então nós vamos lá.
do candelabro, vamos falar só esses detalhes, vamos ficar só por aqui. Você tem, do outro lado, os pães da proposição, chamados pães da presença. Os sacerdotes, todo sábado, eles tinham que trocar esses pães e utilizar, né, esses pães aqui para o seu alimento. Então, esses pães, eles eram feitos de farinha especial, ó, detalhe, tá? Eu não falei aqui do processo que Êxodo e Levítico vai falar de como que teria que fazer esse óleo. Não era qualquer óleo, não, era um óleo especial. Por isso que eu falei, irmão, não dá para falar tudo, tá? Mas cada coisa que nós vamos falar aqui tem detalhes. Muito bem? O que acontece aqui? Pães da proposição. A palavra proposição significa presença. Pães da presença. E por que pães da presença? Você já pode associar. Esses pães estavam aqui continuamente. Não poderia faltar esses pães. Eles eram trocados, os sacerdotes se alimentavam porque eram separados. Tiago, questão da ceia está aí, ó. Olha o simbolismo que está aqui, ó. A primeira coisa, eu pergunto para vocês. Aí, ó. Não precisa nem fazer. Olha onde a irmã Viviane já foi. Jesus, ele disse lá em João 6, eu sou o pão da vida. Da vida. E por que ele é o pão da vida? Porque, irmãos, este pão, ele era utilizado para o alimento dos sacerdotes. Este pão, ele representa todo o alimento que os judeus, eles comiam. Então, era aqui representado, tá, como os pães da proposição. E Jesus se coloca como o pão da vida. Só que por que a Bíblia chama pães da proposição? Como eu disse, a palavra proposição no hebraico significa presença. Então pode falar assim, ó, pães da presença. Eu pergunto para você, o nosso pão, chamado Jesus, ele foi assunto ao céu e ele está onde? Neste momento, claro, como onisciente está aqui, mas como presença, local de habitação, ele está onde agora? Distante de Deus? Presença de Deus. Ele está na presença de Deus. Então, esse pães da presença é porque eles estavam continuamente diante da Arca da Aliança, que eu vou falar daqui a pouco, onde tinha o propiciatório, que sobre ele tinha 2 anjos, e o propiciatório era considerado o trono de Deus. Os israelitas acreditavam literalmente, e várias vezes Deus falou de dentro desse lugar com Moisés, tá? Então, aqui, literalmente, os judeus lá do deserto via a teofania, através da nuvem, que eu não falei, tá? Tem um detalhe da nuvem aí que eu não falei. Literalmente, ouviam Deus falar desse lugar. Tá? Lá em Lucas, quando Zacarias, que era sacerdote, estava aqui, era o turno dele, e ele estava aqui dentro, fazendo a manutenção do candelabro. Quem que aparece para ele, falando que o filho dele seria o precursor de Jesus? Aparece o anjo, estava onde? Aqui dentro. Foi nesse lugar que o anjo Gabriel aparece. E Zacarias, que era sacerdote, estava fazendo exatamente isso aqui, ó. A função dele, que era manter essas luzes acesas aqui dentro do lugar santo. Então, pães da presença, porque estava sempre diante da presença de Deus. Então, significa que Jesus é o candelabro, ele é a luz que alumia todo homem. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta todo homem espiritualmente. E ele é o pão que está sempre na presença de Deus. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Sempre esteve e sempre estará na presença de Deus, intercedendo por nós. Muito bem? Tabernáculo? Sim? E quando nós lemos a Apocalipse capítulo 1, fala que ele não constituiu o reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. E por que ele nos constituiu? Rei e sacerdotes. Presta atenção. Quais são os 3 ofícios que nós estamos estudando de Jesus? Rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. E nós somos irmãos de Jesus e cordeiro com ele. Se Jesus é rei, sacerdote e profeta, nós somos da família dele e nós somos rei, sacerdote e profeta. Tá? Interliga tudo, meus irmãos. Quando vocês aprendem o panorama geral da Bíblia com profundidade, nenhum versículo para vocês se torna, vamos dizer assim, mais segredo. Vocês conseguem fazer conexão com tudo e bem fundamentado. Tá? Então, dá uma olhada aí dos pães. Aí nós temos agora, aqui na frente, o altar de incenso. Esse altar de incenso é diferente desse altar aqui, que ficava lá no átrio. Tá? Ó, o altar de incenso está aqui dentro, e aqui é o altar de sacrifício. São 2 altares diferentes. Tá bom? Para vocês não confundirem. Esse altar do incenso tinha que pegar o incenso para perfumar este ambiente. Esse altar do incenso, ele tinha uma função. Saía uma fumaça dele, uma fumaça cheirosa, tá? Daqui a pouco nós vamos falar do sumo sacerdote que entrava aqui. Esse sumo sacerdote,
ele entrava com esse altar de incenso aqui dentro, e daqui a pouco eu vou falar um mistério para vocês aí sobre essa questão dessa fumaça, e ele perfumava todo o ambiente. Significa dizer, irmãos, que o incenso na Bíblia, ele é símbolo das nossas orações, porque o incenso, ele tomava conta disso aqui. Eu acredito que ele ia saindo, né, aqui pelas frestas, aqui, até essas áreas aqui, ia perfumando todo esse ambiente aqui, ó. Imagina o cheiro gostoso que tinha aqui, quando o sacerdote, ele acendia esse incensário para perfumar aqui. Principalmente quando o sumo sacerdote, que nós vamos falar, acendia aqui esse incenso. Era coisa linda, tanto de se ver, como também de se ensinar. Aqui, esse altar de incenso representa, o incenso na Bíblia representa as nossas orações. Lá em Apocalipse, vai falar sobre isso, outras partes da Bíblia vai mostrar para nós essa tipologia. Então vamos lá. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, e Jesus ele é aquele, irmãos, que somente através dele, as nossas orações podem chegar até a presença de Deus. Ninguém que não tenha a Cristo como Salvador, que tenha Cristo como intermediário, tá? Preste atenção, ou no Velho ou no Novo Testamento, ou mediante a fé salvífica nos sacrifícios, ou no Novo Testamento, chega diante de Deus. Não vou fazer uma pergunta agora para vocês, para a gente não desviar o foco, mas tem uma coisa que está muito colocada na cabeça e no coração dos crentes, e a gente precisa tirar isso aí com Bíblia, tá? Mas não é o momento. Então vamos lá. Se o altar do incenso, ele representa as orações, significa dizer que as orações do povo, irmãos, chegava até a presença de Deus. Era esse o simbolismo que estava aqui. Quando a Bíblia diz que Deus recebia os sacrifícios com um cheiro suave, que Deus recebia esse cerimonial com agrado, não é por conta do animal, não é por conta deste cerimonial em si. Por que Deus ele aceitava todas as ofertas que eram feitas conforme a prescrição dele? Por que Deus recebia as ofertas? E a Bíblia vai dizer que Deus recebia com cheiro suave. Por que aqui, quando se acendia o incensário, que simboliza as orações, por que Deus respondia às orações? É porque Deus olhava para isso, que era revestido de ouro, e Deus falava, não, porque isso aí é bonito. É porque o sacerdote que está lá oferecendo é bonzinho? Não, irmãos. Porque Deus via em todo o Velho Testamento, simbolicamente, quem é que Deus via aqui no candelabro? Qual era a pessoa que ele via? Jesus. Nos pães, quem ele via? Jesus. No altar de incenso. Jesus. Em todos agora, vou falar, em todos os utensílios do tabernáculo, quem que ele via? Jesus. Passando aqui, só um minuto, passando aqui para o sumo sacerdote, quem que ele via aqui? Jesus. Em todo o tabernáculo agora, no cordeiro, nos animais que eram oferecidos, tudo representava quem? A pessoa de? Jesus. É por isso que aquela pergunta que nós começamos lá atrás, tem alguém que está com o microfone ligado, quando nós vimos tudo lá atrás, e eu disse para vocês que fé é aquela que Hebreus está falando, é a fé salvífica, irmãos. Então, este povo todinho do Velho Testamento foram salvos por quem? Jesus. Jesus. Deixa eu dar a palavra aqui. Eita, rapaz, o pastor Tarcísio está com a mão levantada. Nós temos 15 minutos aí. Então, irmã Viviane. Deixa eu ver aqui. Irmã Viviane, vai lá. Sim. Pode falar. O que o senhor acabou de falar agora era justamente o que eu ia colocar. Se Jesus está presente em cada um desses símbolos, né, dessa simbologia, hoje nós estamos nos deparando com igrejas, pessoas que estão mantendo a fé nos símbolos. Você pode ver que tem igrejas que têm altares que já tem lá o castiçal, que tem a harpa da aliança, que tem ali o negócio do incenso. E eles estão esquecendo que o nosso Senhor Jesus, que já representa tudo isso, já está conosco e já está fazendo toda essa parte. Acabou. Você já reparou que tem igreja que está focando mais no objeto, no símbolo, do que no Senhor Jesus, que já simboliza tudo isso? Exatamente. Tudo isso ficou para trás, irmãos. Por isso que eu digo que isso serviu para eles. Porque o concreto, o real, que é Cristo, ele já veio. O ritual em si perdeu sentido. E a própria Bíblia vai dizer isso. Que o ritual, ele perdeu o sentido. Nós aprendemos com todos esses rituais. Claro que aprendemos. Vocês estão aqui, boquiabertos com a beleza do que nós estamos aprendendo aqui. Mas em termos de cerimonial, acabou. Ficou no passado. E esse povo, né, como a irmã Viviane citou aí, algumas igrejas, a gente respeita, claro, sempre todas as igrejas, mas nós estamos falando aqui de coisas, irmãos, que não tem mais necessidade de voltar. E eles estão tentando voltar para aquilo que a própria Bíblia já aboliu por ela mesma. Porque Jesus veio, cumpriu, representava tudo isso e não serve mais para nada. Por quê? O símbolo foi embora e nós temos a pessoa real hoje. Tá bom? Vai lá, Felipe, rapidinho para a gente continuar aí, para chegar lá no Santo de Santos. Bem resumido, igual a irmã Viviane. Amém. Então, pastor, no caso, assim, em cada coisa do tabernáculo que foi apresentado, que é uma
representação de Jesus. Então, no caso, assim, quando a gente for pegar o texto para ler, com mais profundidade, a gente vai começar a enxergar Cristo em cada versículo, em cada passagem e em cada simbologia. É porque a gente vê assim que o povo judeu, mesmo eles fazendo, mas só que Cristo ele estava na sombra de todas essas coisas. E hoje, nós, é pela fé que hoje totalmente nos achegamos a Ele, através da oração, através do que hoje não tem mais um véu, porque o véu ele foi se rasgado, então hoje nós temos um livre acesso, porque Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Exatamente. Tudo isso que nós estamos falando aqui, irmãos, está nessa lógica aqui. Jesus está simbolicamente representando tudo. Então, quando Deus mandou construir, Deus estava falando para fazer exatamente como Ele estava mandando. Por quê? O nosso Deus orientou e falou, olha, em tudo eu quero a representação do meu filho aí, tá? E Moisés fez conforme Deus instruiu ele a fazer, tá? Então eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente chegar aqui no Santo dos Santos. Então, muito bem. Até essa parte aqui, quem poderia ir? Lugar santo. Sacerdote. Sacerdote. Só ele, tá? Santo dos Santos. O único que poderia ir era esse aqui, ó. O sumo sacerdote. Só ele poderia entrar na presença de Deus. Irmãos, eu gostaria de ter pelo menos mais uns 30 minutos, tá? Para falar, porque está uma coisa ainda que rápida na mente de vocês, mas não vai dar tempo. Mas no decorrer de outras aulas aí, a gente pode ter certeza que eu volto nisso aqui, explico de novo, mostro outros detalhes. A gente pode voltar isso aqui umas 10 vezes que eu falo coisas diferentes, explico coisas diferentes para vocês, tá? Porque é cheio de profundidade essas questões aqui. Mas vamos lá. Pense no seguinte, o sumo sacerdote, está lá em Levítico, é o texto bíblico, é o capítulo onde vocês encontram as regras que determinava como que o sumo sacerdote deveria entrar aqui. Então, este homem aqui da figura, chamado sumo sacerdote, era a única pessoa no mundo que tinha autorização para entrar nesse lugar. Lembre-se desse detalhe. Qual é a única pessoa no mundo, daquela época, que tinha autorização para entrar aqui, no Santo dos Santos? Sumo sacerdote. Sacerdote. Tenta decorar isso. Esse detalhe, se você decorar, irmãos, faz uma diferença gigantesca num monte de questões bíblicas, tá? Inclusive, Pedro, naquela pergunta que você me fez, tá bom? Que tá aqui no óleo faz muito tempo. Mas eu tô construindo toda uma lógica para ficar fácil quando eu te der a resposta sobre aquela questão. Então vamos lá. O sumo sacerdote, ele tinha acesso aqui. Só que eu vou explicar agora o que era a Arca da Aliança. Primeiro, o que era a Arca da Aliança? Era um caixote de madeira e em cima desse caixote de madeira, revestido de ouro, tá? Era uma madeira especial, chamada acácia. Tudo isso aqui tem detalhe. Essas duas varas aqui tem detalhes. Vocês não estão vendo aqui, mas passava duas varas aqui, tem detalhes. Essas tábuas, tá vendo que aqui é revestido de ouro? Por dentro? Não dá para ver, né? Mas isso aqui era tudo revestido de ouro. Tem detalhes, irmãos, pra gente falar. O chão do templo, não do tabernáculo, né? Do templo era revestido de ouro. Aqui dentro das cortinas, não dá para ver aqui, mas tinha os querubins. Lembra lá do Jardim do Éden que nós falamos que tinha, aqui era revestido de serafins. E nós vemos que lá também tinha a questão dos querubins, tem um mistério muito grande nisso aqui também, tá? Muito bem, mas vamos lá. Esse propiciatório, que era uma tampa, tinha 2 querubins. Esses 2 querubins estavam com as suas asas abertas, tá? E eles olhavam inclinados levemente para baixo. E por quê, irmãos? Porque no meio, isso a Bíblia diz, tá? No meio dos 2 querubins habitava ou se assentava, ou era considerado o trono de Deus. Então, em cima dessa arca, quem é que habitava aqui, que sentava, que era o trono dele? Deus. Deus. Então, o que os israelitas, quando eles chegavam aqui, e o sumo sacerdote, e eles liam a Torá, quem é que para o ofertante estava sentado lá dentro? Deus. Deus. Sim. Então qual era a visão que ele tinha aqui quando ele estava aqui de fora? Deus está lá. Qual era a visão que o povo tinha aqui quando estava ao redor? Deus está aqui. Qual era a visão quando o povo vinha com o sacrifício? Ele olhava para cá e falava, olha a expressão que eu vou usar, né? Ele pensava assim, meu Deus, Deus está lá. Como que eu vou chegar? A pessoa entrava, irmãos, aqui, chegava até aqui, ó, com um temor gigantesco. Por quê? Ele sabia que o sacrifício dele estava aqui, e que ele estava oferecendo para aquele que estava sentado aqui no trono. Vocês têm ideia do temor que havia no coração das pessoas? Quando eles estavam aqui e sabiam que Deus estava sentado aqui? Se eles não fizessem tudo direitinho, imagina esses homens trabalhando aqui. O temor que eles tinham de fazer alguma coisa errada aqui. Tudo bem? Então vamos voltar lá para a nossa arca. Então Deus estava sentado aqui. Isaías, ele vai falar, né, sobre essa questão. Dos serafins que voavam, toda essa questão, irmãos, mas aqui era querubim, tá bom? Estava aqui o trono de Deus. Então esse sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar na presença de Deus.
Leiam Levítico capítulo 16. Quem tem o comentário, leu de Levítico 16, e quem tem o Jesus do Antigo Testamento, leiam, irmãos, para vocês entenderem a beleza que há nessa questão. Esse sumo sacerdote entrava aqui. Primeira coisa que o sumo sacerdote tinha que fazer, ele, no dia, no chamado Yom Kippur, era um dia por ano, e ele entrava aqui, ele simplesmente poderia entrar lá no Santo dos Santos, irmãos, do jeito que ele estava. Acordei hoje, vou entrar lá no Santo dos Santos? Não. Sabe o que ele tinha que fazer? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, ele tinha que se lavar aqui, oferecer, matar aqui o animal. Não vou falar os detalhes, quantos dias ele tinha que ficar sem dormir, quantos dias ele tinha que ficar separado, como que ele fazia, isso aí é tudo detalhes, é muita coisa para me falar em uma aula só, mas está tudo lá no material, e vez por outra a gente fala aqui na aula, tá? Ele matava o animal aqui, só ele, mais ninguém podia entrar aqui, porque seria o perdão anual para todo este povo, mais de 2 milhões de pessoas que estavam aqui. Quando o templo foi construído, era muito mais pessoas que esse sumo sacerdote estava representando. Havia um peso nas costas desse sumo sacerdote, sim ou não? Sim. Com certeza, e muita. Se ele errasse alguma coisa, todo aquele povo estaria, né, colocado aí entre aspas, perdido. Então, a obra deste homem representava a vida daqueles 2 milhões de pessoas. Se ele errasse, a vida daqueles 2 milhões de pessoas estava sobre ele. O peso era muito grande. Não vai dar tempo eu falar aqui dessas roupas aqui, tá? Desse éfode, as 12 pedras que ficavam aqui, as 2 pedras que ficavam, uma aqui nesse ombro, outra aqui nesse. Por que essas 12 pedras ficavam no coração, sobre o coração dele? Tudo isso aí é simbologia. Tudo isso aqui é Cristo, irmãos, representado, mas não vai dar tempo. Então, muito bem. Este homem, ele tinha que entrar aqui, uma vez por ano, com sangue, para aspergir aqui. Lembra que eu falei do altar de incenso, que está aqui? Sim. Sim. Alô, tudo bem? Tá todo mundo aí? Sim. 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 Ele tinha que, o sumo sacerdote, ele tinha que pegar as brasas que ficavam aqui no altar, com um incenso pronto, feito especificadamente para esse cerimonial, e quando ele entrava aqui, irmãos, ele não podia contemplar a arca diretamente. Então ele enchia isso aqui, né, de incenso, tinha lá o turímbulo, o incensário, ele entrava aqui, e isso o incenso, ela ia tomando conta disso de tal forma, sabe para quê? Para proteger o sumo sacerdote de olhar para essa arca diretamente. Porque o que a Bíblia diz? Quem olhar diretamente para Deus, o que acontece com ele? Morrerá. Então o sumo sacerdote não podia olhar diretamente para esta tampa, porque sobre ela estava literalmente, né, na teofania ali, Deus assentado. Lembra de Uzá? O que aconteceu quando ele tocou aqui? O que aconteceu com Uzá? Morreu. Porque ele tocou no trono de Deus. Então ninguém poderia olhar para essa arca diretamente, tá? Tem outro detalhe que morreu tantas mil pessoas porque foram olhar de curiosidade e tantas coisas que a gente poderia falar, mas vamos direto aqui, ó. Não poderia olhar. Então o incensário ou incenso criava uma névoa muito grande para proteger o sumo sacerdote de olhar diretamente aqui. Tem todo o ritual que está lá em Levítico 16, em outros versos e capítulos da Bíblia, e representava este homem. O povo no dia, irmãos, do Yom Kippur, era o dia do perdão, todo este povo aqui, ó, que morava nessas tendas, eles iam aqui para frente, tá? Eles ficavam desesperados. Era um misto de tristeza, um misto de pavor com alegria, porque eles morriam de medo do sumo sacerdote errar ali o cerimonial e cometer algum erro. Se cometesse, o pecado de toda a nação não era perdoado. E se o pecado de toda a nação não era perdoado, todos eles estariam sob o juízo de Deus. O sumo sacerdote terminava de oferecer, não vou falar o cerimonial que era feito, porque não dá mais tempo, oferecia aqui o sacrifício. Quando ele terminava o ritual, irmãos, Jesus disse lá, está consumado, não disse? Sim. Será que aquilo lá tem alguma coisa a ver com isso aqui? Tem um mistério, mas vai dar para explicar hoje, tá? Então, o sumo sacerdote, quando ele terminava esse cerimonial, Nossa, ficou sem som. Ficou sem som. Você mutou o microfone, John. Acho que o fone descarregou. Não tá ouvindo, não. Pastor Odilon, Não dá pra ouvir nada. não estamos ouvindo o pastor. Nós estamos ouvindo somente mais mesmo, agora a gente não tá ouvindo. Acho que ele descarregou dele. vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Já voltou. Voltou?
quem que esse sumo sacerdote representa? Jesus. Jesus. Lembre-se que eu disse, qual é o único homem que estava autorizado no mundo a entrar nesse lugar? Sumo sacerdote. Sumo Sumo sacerdote. sacerdote. Só ele. O cordeiro também representava ele, né? Não, mas o cordeiro era o sangue. Ele Ah, sim. entrava com o sangue do cordeiro. O cordeiro estava morto. Ele entrava com o sangue do cordeiro. Uhum. Só esse sumo sacerdote, com o sangue, estava autorizado a entrar na presença de Deus e fazer a mediação. Por isso que Jesus é o nosso mediador, porque só ele está autorizado a entrar na presença de Deus e fazer a mediação pelos nossos pecados. Conseguiram reparar e perceber isso? Sim. 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 Aí vocês perguntam para mim, Odilon, e só tem isso? 1% eu estou falando para vocês, de tudo que nós poderíamos falar aqui sobre essa questão. Bom, mas se vocês comerem feijoada, vocês não vão ter mais fome, né? Então, isso aí só foi uma sopinha que eu dei para vocês hoje, para vocês ficarem com fome e assistir a aula de segunda-feira que vem. Tá bom?